Fala, meu povo, e aí, Alfredão, e aí, Jéssica, tamo junto, família, vamos arrebentar hoje? Vamos tirar onda com bioquímica? Hoje a gente vai começar a falar sobre substâncias inorgânicas, e dessas substâncias inorgânicas, a gente tinha falado água e sais minerais, a gente vai começar a falar sobre a água, importantíssimo. Você tem que entender várias coisinhas sobre a água. Primeiro, você sabe que a molécula da água ela é formada por quem? H2O, né assim? 2 átomos de hidrogênio com 1 de oxigênio. Lembra pra mim, o oxigênio, não é esse que você respira, não. Eu tô falando do oxigênio atômico, não o oxigênio molecular encontrado na atmosfera. O oxigênio atômico é um elemento de que família 6A? 6A. Isso aí, família 6A. Essa família 6A caracteriza-se por quê? Por ter 6 elétrons na última camada. Lembra que a gente vai distribuir esses carinhas com 2 pares eletrônicos e 2 elétrons livrezinhos, não é assim? Esses 2 elétrons livres podem fazer ligação. Você deve lembrar que o oxigênio, embora tenha 6 elétrons na sua última camada, quer ficar com 8. Ele quer 8 na última camada. Lembra da regra do octeto? Ai meu Deus, química não. Química sim, química é importantíssimo pra gente entender isso. Você deve lembrar que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, mas ele quer ficar com 8, a regra do octeto. Então raciocina comigo, se ele tem 6 e quer ficar com 8, tá faltando quanto? Isso aí, muito bem, tá faltando 2. Esses 2 elétrons vão vir de outro carinha. Alguém vai ter que fornecer para ele esses 2 elétrons para ele se tornar estável. Como assim? Vamos pensar. Eu te falei que a água ela é formada por 1 átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O hidrogênio é um carinha que tem um elétron só na sua camada. Ele só tem esse elétron. Então, quando ele se junta com o oxigênio, se junta um hidrogênio de um lado e outro hidrogênio do outro, completando para o oxigênio os 8 elétrons. Então, quando eu tenho esses 8 elétrons para o oxigênio, estabilizei ele. Só que o hidrogênio, ele só tem o hidrogênio, por só ter um, ele não vai perder esse elétron, ele não quer perder esse elétron para o oxigênio, mas o oxigênio ele é mais eletronegativo. Como ele é mais eletronegativo, ele vai tender a puxar esse elétron do hidrogênio mais para perto do oxigênio. Só que o hidrogênio, naturalmente, ele não quer perder isso. Ele, na verdade, ele quer ganhar mais um elétron, ficar com 2 e parecer com o hélio, que é o elemento da família 8A também, que é um elemento estável. Então, na presença do oxigênio, por ele ser mais eletronegativo, o hidrogênio vai tender a perder, mas ele não quer, ele tende a perder. E esse elétron do hidrogênio fica mais próximo do oxigênio do que do próprio hidrogênio. Isso faz com que haja uma nuvem eletrônica próxima ao oxigênio mais negativa, porque se eu estou puxando o elétron do hidrogênio para perto dele, ele vai ficar mais negativo, enquanto que o hidrogênio vai ficar mais positivo. Só com isso a gente já tem aprendido a classificação da molécula da água, que é uma molécula chamada de molécula polar. Sabendo que essa molécula é polar, a gente vai destrinchar várias outras coisinhas aí em relação à molécula da água e a gente tem que saber isso. Que o hidrogênio pensa que o oxigênio, ó, ele não consegue fazer uma ligação linear, né? Pensando aqui assim, o oxigênio no meio e 2 hidrogênios do lado. Não, ele vai fazer uma ligação, ó, angular, porque os pares eletrônicos do oxigênio vão tender a afastar esse hidrogênio dele, beleza? Então a gente tem as duas principais características da molécula da água, que são ela ser angular e ela ser polar. Sabendo disso, eu preciso que você visualize comigo agora. Imagina a molécula de água. Outra aqui. O oxigênio desta aqui está mais eletronegativo, enquanto que o hidrogênio aqui mais positivo. Se eu pegar uma outra com o oxigênio negativo e também com o hidrogênio positivo, quando eu aproximar o hidrogênio dessa do oxigênio dessa, positivo com negativo, se atrai ou se repele? Muito bem, vai tender a se atrair. Só que raciocina, o hidrogênio aqui estava carente de elétron, ele está perdendo elétron, a tendência dele perder elétron. Quando ele encosta perto desse oxigênio aqui, que está com a carga, a nuvem eletrônica mais negativa, o que é que acontece? Ele se encontra com sua alma gêmea. Como assim, Bilbil? Esse cara está carente e aqui está suprido em elétron. Quando eles se juntam ou quando eles se aproximam, a interação é fortíssima. O par eletrônico desse oxigênio aqui que está sobrando tem 2 elétrons. O hidrogênio quer ficar com 2 elétrons, só que ele está perdendo um, lembra? Ele está para perder esse cara aqui. Quando ele se aproxima aqui, ele faz, ei, daqui eu não saio daqui, ninguém me tira. Ninguém vai me tirar mais daqui. Esta interação entre moléculas é chamada de ponte de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Isso é fortíssimo, isso é muito forte. Você tem que saber que isso é muito forte. Raciocina comigo, Jéssica. Tu tem namorado, Jéssica? Quantos? Um só? Tu tem um namorado só. Hoje tem mais mulher do que homem no mundo. Vê que bronca. Ele chega pra tu e diz, vou pro carnaval. Aí você se arruma todinha ali e você não vai não. Vou só eu. Tu vai deixar? Lógico que não, porque se ele for, tu vai ficar carente ou suprido em namorado. Carente, Jéssica, a mesma coisa é o hidrogênio. Ele só tem um elétron e tá perdendo pro oxigênio. Ele tá ficando o quê? Carente em elétron. Sabe qual é a diferença entre você e um cubo mágico? É que o teu cubo mágico não exista.
Só que quando ele se completa com o outro aqui, ele fica o quê? Suprido. Suprido com o par eletrônico do outro oxigênio. E isso é muito forte, essa ligação é muito forte. É tão forte, tão forte, tão forte, que nas condições atmosféricas do nosso planeta, a água é líquida. Que isso, Bibi? A água é líquida só por causa dessa ligação. Quer dizer que a água não era para ser líquida, Bibi? Sim, não era para ser líquida. Porque na nossa pressão atmosférica, a nossa temperatura ambiente não era para ser líquida. Então, o que garante que essas moléculas não se afastem e virem vapor é a ponte de hidrogênio. Esta propriedade que eu estou falando da ponte de hidrogênio é algo que vai ser fantástico para a sua vida. Porque se você entendeu que essa molécula ela é polar, se você entendeu que ela é angular e entendeu agora que essa ligação entre essas moléculas é muito forte, mas ela é muito forte, acabou. Tudo agora vai ficar molezinha para você. Tudo agora vai arrebentar. A primeira que a gente vai falar das funções da água é a regulação térmica. A água é o nosso principal regulador térmico. Como assim, Bill? Por exemplo, para pensar, quando tu tá fazendo uma atividade física, vou correr aqui, ó. Vou correr. Olha a galerinha ali, ó. Olha a galera, olha lá. Nesse suor deles, o que é que vai acontecer? Eles começam a transpirar, né? Assim o suor. Quando ele começa a transpirar, é para resfriar teu corpo. A temperatura média do teu corpo é em torno de 36, 37 graus. Isso é importantíssimo que tu saiba também. Se a tua temperatura aumenta demais, teu corpo responde como: eu vou resfriar isso, eu vou diminuir essa temperatura. Começa a jogar água para fora. No que ele começa a jogar água para fora, essa água saindo, ela começa a absorver o calor do teu corpo antes de evaporar. Ei, raciocina. Para a água evaporar, ela precisa de quê? De calor. Ela precisa absorver calor. Só que ela vai retirar calor da onde? Do teu corpo. Então, quando ela tira o calor do teu corpo, resfria teu corpo. Então, antes dela evaporar, ela retira o calor do teu corpo e vai embora. Consequentemente, você começa a resfriar. Só que qual é a vantagem? Ela tem uma ponte de hidrogênio, lembra disso? As ligações de hidrogênio. Isso aumenta a afinidade entre as moléculas. No que eu aumento a afinidade entre essas moléculas, quer dizer que eu vou ter que fornecer mais calor para essa molécula para que ela evapore, para que ela passe para o estado de vapor. E Bill, tu falou da regulação térmica no meu corpo. E no planeta? No planeta a gente tem os oceanos, os rios, mas principalmente os oceanos, que absorvem a luz do sol durante o dia e esquentam. Só como ela tem uma capacidade térmica alta, ela absorve muito calor. Você deve lembrar do tal do calor específico em física. Ai meu Deus, física também. Você deve lembrar que o calor específico em física, ele te diz o quê? É a quantidade de calor necessária para que eu eleve a temperatura da substância em 1 grau Celsius. Então o calor específico da água ele é muito alto. Ele consegue absorver muito calor antes de aumentar sua temperatura. Então nossos principais reguladores térmicos no nosso organismo, o suor. E no nosso planeta, a água do mar. Mas você deve pensar mais ou menos assim: ué, e os animais que não transpiram? Cachorro, por exemplo. Como é que funciona no cachorro? Você tem lá aqueles cachorro peludão, como é que ele vai transpirar? Não transpira. Nos animais que não transpiram, por exemplo, como o cachorro, você deve lembrar que existe um processozinho importantíssimo, chamado de ófego térmico. Já viu que o seu cachorro mais ou menos fica assim, dias quentes, ó? Aquilo ali é a forma que ele tem de trocar calor. Ele troca calor por onde? Pela mucosa oral, pela língua. Então ele bota a língua para fora para perder calor. Já viu que ele baba pra caramba? A água dele ali, ó, sendo perdida. É como se ele estivesse suando na boca. Beleza, galera? Tranquilo? Outra função da água, hidratar. Você bebe uma água, você fica hidratado, não é assim? Mas só que essa água que está entrando no seu organismo, que está te hidratando, ela vai funcionar de várias outras formas no teu organismo, como por exemplo, nas reações químicas. As reações químicas, elas ocorrem como? As reações químicas ocorrem para que ocorra a quebra de moléculas no teu organismo, no teu metabolismo, no teu organismo. Então eu preciso que você entenda que as reações químicas ocorrem para quebrar moléculas ou formar moléculas. Duas coisas a gente pode classificar. Quebrar moléculas a gente chama de catabolismo. E quando a água participa, hidrólise, água, lise, quebra. Hidrólise quebra com a água. Agora, se eu formo uma molécula e nessa união eu libero molécula de água, a gente chama de formar, né? Síntese, formar, sintetizar por desidratação. Quer dizer que eu sintetizei alguma coisa, mas durante essa síntese saiu água. Síntese por desidratação. Várias outras coisinhas a gente pode aplicar também com a funcionalidade da água. Quer ver um exemplo? Tu consegue boiar? Tu sabe boiar? Eu não sei. Eu só boio se der o pé no chão, porque aí fica só a cabeça boiando assim. Não consigo, afunda tudo. Tu deve estar rindo. Como é que acaba desse, não sabe boiar? Não sei, pô, não tem problema, não sei. Mas bota uma boia debaixo de mim que eu boio. Agora, qual é a função? Por que tu boia? Existe uma propriedade da água chamada de tensão superficial. Como assim? Visualiza aqui, ó, a água, a lâmina d'água. Visualiza como se eu estivesse numa piscina aqui, ó. Na água, você tem a lâmina d'água ali em cima, as moléculas de água que estão na eminência ou que estão em contato com a atmosfera. Foi ou não foi? Quem tá ali para baixo não tá preocupado, porque existem várias moléculas interagindo entre
entre si ali. E aí lembra daquela relação e que existe entre as moléculas que dão estabilidade? Quando eu tenho dali para baixo, todo mundo estável, mas daqui para cima estão correndo o risco de perder essa ligação e virar vapor. Ela quer isso? Não. Então por isso que existe uma tensão entre as moléculas na superfície, porque ela não quer virar vapor. Ela quer fazer o quê? Ficar ali naquela interação. Então a gente se aproveita daquilo, aquela tensão ali, ó, a gente fica em cima. Eu, por exemplo, que não sei boiar, a gente fica assim, ó, mais ou menos assim na piscina, ó. Aí pega o bracinho aqui, ó. Olha aí, tá vendo meu bracinho, a mãozinha assim, e assim vai. Quando você, por exemplo, tá no restaurante e o copo fica todo suado. Não vai dizer copo suado, não. Aquilo ali é a condensação da água, do vapor de água ao redor do copo que tá mais frio e fica água líquida, beleza? Aí forma aquela pocinha que tu fica puxando assim, ó. Aí faz o coraçãozinho, Jéssica e Alfredo, não é assim? Então aquilo ali, tensão superficial também e coesão e adesão entre as moléculas, que são importantíssimas também num efeito chamado de capilaridade. Importantíssima capilaridade, que é o mecanismo de fluxo de líquidos, né, de fluidos dentro de tubo. Quanto mais fino for o tubo, mais fácil vai ser a subida desse líquido. Para finalizar, eu preciso que você saiba o seguinte: existem variações na quantidade de água no organismo. A gente varia essa quantidade de água aí, por exemplo, de acordo com a idade. Quanto mais velho é um organismo, menos água. Quanto mais novo, mais água. Você já deve ter visto que o pele do bebê ela é bem esticadinha, assim que nem a minha, né? Pele de bumbum de bebê, me respeita. É assim, lisinha, porque é muito hidratado. Além disso, no caso do mais idoso, do mais velhinho, a pelezinha começa a enrugar. Por quê? Menos água. Então, o metabolismo é importante para isso. Eu quero que você foque no metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a quantidade de reações químicas, consequentemente, maior a necessidade de água. Para pensar, um atleta de alto rendimento, como o que vos fala, que eu sou um atleta de alto rendimento aqui, ó. Ó. Ai, cansei. Esse cara aqui de alto metabolismo gasta muita água. Gasta muita água. Agora, um cara que é sedentário, que fica em casa só aqui, ó, no controle remoto do videogame, gasta muita água só no dedo, né? Então não é muita água, então gasta menos água. Agora outro, por exemplo, a espécie estudada. Se você analisar, por exemplo, uma água viva, 98% de água é muita água dentro dele. O nosso corpo é em torno de 65, 70% de água aí, beleza? E variações aí em relação a alguns livros. Mas a semente, 2% de água. Então, dependendo da estrutura que a gente analisa, isso é importante você ficar sabendo, porque varia a quantidade de água também. Galerinha, o que é que eu quero que fixe na sua cabeça com relação à água? É o que a gente chama do solvente universal. Por que solvente universal? Só cuidado, não é solvente universal porque esse cara tá... Não, é o solvente biológico universal, beleza? Esse solvente biológico é por quê? Porque esse solvente biológico, ele vai dissolver a maior parte das substâncias orgânicas no organismo, a maior parte das substâncias encontradas em um organismo vivo. Beleza, galera? Por hoje, a gente fixa aqui e até a próxima. Grande abraço!